Pronto. Estamos gravando nossa videoaula. E, e voltando então à nossa primeira lista. Vamos lá então, galera. É, Voltando à nossa primeira lista. É, Produção de dados, né? A ideia é que a gente então consiga produzir esses dados. E, e aí nós temos que identificar esses dados nossos. Se ele é um dado qualitativo, né? Se ele é quantitativo. E se ele for qualitativo, dizer se ele é nominal ou ordinal. Se ele for quantitativo, então é para dizer então se é discreto ou contínuo, tá bom? Estabeleça a variável em cada caso. Quando a gente fala estabeleça a variável em cada caso, então é para definir o que é que a gente está pesquisando. Então, nossa variável é o dado que a gente está pesquisando. Então, a gente teria que ler cada uma dessas frases aqui, identificar qual seria a variável, né? Classificar ela em qualitativo ou quantitativo. Se for qualitativo, dizer se é nominal ou ordinal. Se for discreto, dizer se for. Desculpa, se for quantitativo, dizer se é discreto ou contínuo, tá bom? A Terezinha Aparecida, ela perguntou exercício 1. Tem como ser qualitativo, nominal e ordinal? Não, não tem como, Terezinha. Neste momento, ou ele é nominal ou ele é ordinal. Então, existem essas duas possibilidades por enquanto, tá bom? Qual que é a diferença um de outro? Nominal é quando não existe nenhuma hierarquia, né? Qualitativo, né? Agora, o ordinal é quando existe uma certa hierarquia, uma certa classificação. Um exemplo assim, o bem ou o ruim, né? Primeiro ou segundo colocado, e assim por diante. Perceba que existe uma hierarquia aí, tá bom? Ou é um ou é outro. Então, nossa primeira questão ali, a cor dos cabelos dos alunos do terceiro semestre de agronomia. O que é que eu estou pesquisando nessa número um? Eu estou pesquisando a cor dos cabelos. Uma pergunta: essa variável, a cor dos cabelos, é qualitativo ou quantitativo, né? Eu estou falando de qualidade, estou falando de, sei lá, de alguma característica, eu estou falando de quantidade. Neste caso, como é a cor dos cabelos, a minha variável, é uma variável qualitativa. E eu quero, bom, se ela é qualitativa, ou ela é nominal, ou ela é ordinal, tá bom? Se ela for ordinal, isso quer dizer então que existe uma certa hierarquia, ok? É, Neste caso, como a cor do cabelo não existe nenhuma hierarquia, por exemplo, o cabelo preto não é melhor que o cabelo ruivo e assim por diante, quer dizer que minha variável ela é equivalente a qualquer uma outra. Logo, essa variável minha, ela é uma variável qualitativa e nominal. Estou falando alguns conceitos aqui, galera, é o seguinte, tá bom? Eu estou falando alguns conceitos aqui, mas esses conceitos já foram trabalhados em aulas anteriores, tá bom? Então eu estou falando como, eu estou falando e subentendendo que todos que estão aqui assistindo a aula leu pelo menos aquele material de apoio que eu coloquei para vocês lá no início, tá bom? Outra questão, mesmo se você tiver dúvida, quer dizer, se as dúvidas surgirem, independente de qual momento nós estamos, por favor, perguntem, tá bom? Vamos lá então, voltando. O número de filhos dos casais residentes de Nova Chavantinas. Olha só, eu estou pesquisando. Qual é o dado que eu quero pesquisar aqui? O número do filho. A minha variável é número de filhos. Bom, a minha variável por si só, ela já te diz muita coisa. O número de filhos é qualidade ou é quantidade? Logo, ok. Logo, ela é
quantidade, né? O número de filhos, eu estou pesquisando a quantidade de filhos dos casais residentes na Argentina. Quantidades. A Rosemary deu a opção aí pra gente de eu dar apenas a resposta dessa lista. Tudo bem para vocês, galera? Olha, eu vou ler a frase e vou dizer, olha, é uma variável, é tal. E as características, tá bom? Se alguém quiser que diferente, digam aí. Beleza, todos estão concordando ali no chat, então eu vou continuar. Que foi? Só um minutinho, galera. Bom, voltando para cá, o número de pontos, o ponto obtido em cada jogada de basquete. Bom, é uma variável quantitativa, como o número de ponto obtido é um número exato, não é uma mensuração. Então, essa aqui é uma variável quantitativa discreta. Número 4, o número de peças produzidas por hora. Então, eu estou pesquisando o número de peças, algo exato, né? Então, é uma variável quantitativa discreta. O diâmetro externo da peças. Olha só, o diâmetro de peças produzidas, né? O diâmetro é uma medida, uma mensuração. Logo, a minha variável, que é o diâmetro externo, que é o que eu estou pesquisando, é uma variável quantitativa, contínua. Podemos precisar um momento exato. Pode ser uma. Só um minuto. A Teresia perguntou, acho que talvez seja essa questão de discreta e contínua. Terezinha, tudo bem? Então, qual é a diferença do discreto e contínuo? O discreto é quando eu tenho uma pesquisa dos. Só um minutinho, deixa eu voltar minha tela aqui. Qual a diferença do discreto para o contínuo? O contínuo é algo mensurável, é o que eu posso medir. Então, por exemplo, altura, distância, diâmetro, litros, e assim por diante. Eu consigo, 2 litros, 2 litros e meio. Por mais que pareça ser muito exato, a gente não consegue definir exatamente 2 litros de água. Aquilo é uma mensuração que a gente acredita que ali dentro do recipiente tem exatamente 2 litros. Mas para que a gente é uma ideia de arredondamento matemático para a gente trabalhar com isso. A gente nunca vai conseguir exatamente saber se ali dentro daquele recipiente existe necessariamente 2 litros. Então é uma mensuração para que a gente consiga trabalhar. Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, nesse caso, é uma variável qualitativa contínua. A discreta já são números exatos. Né? Por exemplo, nós vimos agora o número de crianças, o número de filhos por casal, pesquisar o número de filhos do casal de Nova Chavantina, né? Ou seja, não tem como medir o número de filhos. O número de filhos é algo exato, né? Contínuo são os números racionais? Não necessariamente. Por que não necessariamente, né? É, essa questão dos números racionais, ele, ele é um conjunto de vários outros grupos matemáticos. Então a ideia não é a ideia de a gente trabalhar com números racionais, mas a ideia é de a gente conseguir tentar internamente essa questão de mensuração. Tá bom? Então, quando eu falo números racionais, nós temos os números naturais, os números inteiros, né? E aí nós temos os números racionais. Então, perceba que tem alguns conjuntos ali. Só um minutinho. Voltando para cá, então. Então, a gente tem que ter essa ideia do racionais não como... a ideia que a gente consiga definir isso é como mensuração. Quando a gente consegue medir algo.
né? Então, a altura, a distância, são algo que não é medido. Por exemplo, quer dizer, é medido e a gente consegue apenas trabalhar com eles com uma forma de arredondamento, tá bom? Quer ver agora? A gente vai entrar num exemplo aqui que talvez dê um certo tipo de confusão, mas depende de como a gente olha para esses dados, tá bom? Por exemplo, o salário de uma pessoa, o salário de um funcionário. O salário de um funcionário, ele pode ser, na verdade, ele pode ser exato e pode não ser exato, depende do funcionário. Então, eu vou entender como um salário fixo. Olha só, o salário fixo de um funcionário pode ser, por exemplo, 1.550,50 centavos. Percebam que aí é um número racional, mas é algo exato, não é uma mensuração. Não estou medindo o salário. É algo que dê para a gente entender. Tá bom? Vamos para a lista de atividades, talvez melhore. A cor dos olhos dos alunos do curso de biologia. Então, a cor dos olhos dos alunos é a variável, a cor dos olhos, né? Uma variável qualitativa nominal. Não existe nenhuma classificação, nenhuma hierarquia. Ana Laura disse que está tendo interferência. Melhorou? É que alguém abriu o áudio e depois desligou. Talvez seja isso. A precipitação pluviométrica durante o ano. A precipitação pluviométrica é uma previsão de chuva, né? Que pode acontecer aqui no Parque do Bacaba. Então, perceba, a previsão, eu estou tentando mensurar algo. Logo, essa precipitação é uma variável quantitativa contínua, porque eu estou tentando medir algo. Né? O número de ações negociadas na bolsa. Números de ações. Algo exato, algo inteiro, exato. Então, logo é uma variável quantitativa discreta. Olha, os salários dos funcionários de uma fazenda. Quando eu falo salários do funcionário de uma fazenda aqui, eu estou encarando isso como um salário fixo, tá bom? Então, o salário fixo não é uma mensuração. É algo que a gente consegue contar tranquilamente. Então, os salários dos funcionários de uma fazenda de Nova Chavantina, eu estou entendendo neste caso que é uma variável quantitativa discreta, porque a gente consegue contar tranquilamente. Os salários dos funcionários, o comprimento das árvores, olha só, o comprimento das árvores. Só um minutinho, galera. Ok, a Adriana conseguiu. Ela estava tendo dificuldade, conseguiu entrar agora. Bem-vinda, Adriana. Nossa aula está sendo gravada e vamos continuar aqui. Comprimento das árvores. Então, se é comprimento, eu estou tentando medir uma mensuração. Então, a número 10 é uma variável quantitativa contínua, tá bom? O sexo dos filhos dos casais. Esse aqui, então, a variável é o sexo dos filhos. É uma variável qualitativa nominal, porque não existe nenhuma hierarquia. O Williams. Fala, galera. O Williams está falando assim, eu discordo. O salário é contínuo, pois existe os centavos. Eu estou entendendo, William, como contínua, só para que a gente tenha uma ideia, como algo exato. Tudo bem? É, isso varia muito de definição para definição, tá? É, a questão da altura, por exemplo, não é que seja o que o que eu venho dizer aqui é o seguinte: o que eu estou entendendo como contínuo aqui? Eu estou entendendo contínuo não são os números depois da vírgula. Eu estou entendendo como contínuo uma mensuração. Tudo bem? Uma mensuração. E aí, quando eu falei do salário, quando eu falei do salário,
E aí, só para tentar justificar o que eu estou entendendo aí como contínuo e como discreto, eu estou entendendo discreto como algo exato, tudo bem? Então, assim, o salário fixo de um funcionário de uma fazenda. Então, eu estou entendendo o salário fixo de uma fazenda. Então, vamos pensar assim, ele é um caseiro, por mais que ele trabalhe e more ali por muito tempo, ele não vai receber horas de atividades, ele tem um salário X fixo todo mês. Agora, quando eu falo de contínua, eu falo de mensuração. Contínua mensuração. O que eu devo entender como mensuração? Por exemplo, a altura não é que ela seja quebrada. A altura, ela é uma estimativa, certo? Então vamos pensar assim. Uma pessoa mede 2 metros. 2 metros não é um número com vírgula. É o número inteiro, certo? Não é um número com vírgula, é o número inteiro. Em número inteiro. E existem pessoas que medem 2 metros. E, e o fato dele ser o número inteiro, ele é discreto ou contínuo? Percebam, 2 metros, número inteiro. Né? 2 metros vai dar aí 200 centímetros, certo? Percebam que por mais que tenha ali esse número inteiro, ele ainda continua sendo contínua. Por quê? Porque ele é uma mensuração. Isso. O Josival, é, ele colocou assim, para entender melhor o contínuo, é algo que a gente precisa de algum instrumento para medir. Talvez também, né? A gente não precisa necessariamente de instrumento. É, o que talvez tenha dado muita dúvida nisso, gente, é o seguinte. Eu vou tentar usar um modo para que a gente consiga entender o que acontece em relação a isso. O diâmetro da peça é fixo também no seu exterior. O diâmetro, vamos pensar assim, um parafuso. Se eu estou ali para mexer com esse parafuso, eu preciso medir ele para conseguir, de certo modo, determinar qual chave que eu preciso usar. Se eu preciso medir, isso é uma mensuração. Quantidade de litros. Litros é o modo de medir um, um fluido líquido, por exemplo, né, que seria a água. Eu estou medindo a água. 2 litros, 2, é algo exato. Eu tô parando aqui, gente, porque a discussão tá boa lá no chat, tá bom? Tá muito boa no chat e é por isso que eu tô parando lendo para ver. É isso, gente. A gente precisa discutir mesmo em relação a isso. Então, a gente tem que desapegar dessa ideia de frações, de números racionais, de razão, porque essa ideia ela nos leva a erro. Porque o número inteiro também é um número, também é uma razão, também é um número fracionado. Então, se eu sempre colocar assim, é número com vírgula, com vírgula, com vírgula, eu vou cair num erro absurdo, por exemplo, quando eu falo de 2 litros de água, quando eu falo, sei lá, de 5 quilômetros de distância. Entende? Isso é algo. Sempre tem vírgula, vai ser sempre contínua? Não. Não no sentido assim, porque, como eu disse, o salário ele pode ser fixo. Eu tô entendendo assim, gente. Vocês têm todo o direito de perguntar, questionar, né? E até mesmo isso é legal, interessante, porque isso faz vocês correr atrás disso também, de algumas outras literaturas matemáticas,
para a gente ter esse diálogo, né? Mas é isso que eu entendo. Quando eu falo de salário, existem salários com números inteiros fixos também, né? Então, eu só quero que vocês desprendam dessa noção de números com vírgulas são números contínuos. Desculpa, são variáveis quantitativas contínuas. Não, isso é uma ideia errada, tá bom? Agora, todos os números que têm vírgulas são contínuas? Não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. A gente precisa analisar a variável e o contexto da variável, ok? Se a gente não analisar a nossa variável, o nosso dado que eu estou começando a produzir, ele é, a gente é induzido a algumas, alguns equívocos. Josival perguntou: e como será aceito na avaliação? Quanto a essa dúvida, gente, por enquanto eu vou avaliar da forma que eu estou falando aqui, né? Gente, não é uma dúvida. Para mim é claro isso. Para mim é claro quando eu trato de medir algo, de mensurar algo. Ok, isso é contínuo. Se não estou medindo algo, se não estou mensurando, discreto, tá bom? Tem mais exemplos à frente. Eu parei na onde mesmo? A produção, cadê? O comprimento das árvores, ok. Olha só, o comprimento, estou medindo. Então é contínuo, tá bom? Uma variável quantitativa contínua. O William Miyabara, ele falou que ele fez pesquisa na internet e que todos falam que o salário é contínuo. Eu acredito assim que em meio esses fatores que podem influenciar, como ele disse, olha, um salário hoje pode ser um, mês que vem pode ser outro, então assim existe uma variação, ok? E neste caso ele seria contínua. Mas quando eu começo a falar assim dessa outra questão que eu estou considerando ele como algo exato, que não vai variar com o tempo, então eu não, esse não seria contínua, seria uma variável discreta. Então, o que eu estou entendendo assim? Só para deixar bem claro. O que eu acho que essas pessoas estão entendendo é o seguinte: o salário depende daquilo que eu produzo, do que estou produzindo. Então, eu vou receber conforme eu estou produzindo. Se eu não produzir, eu não recebo. Então, e isso leva a crer que o salário ele vai ser a partir daquilo que eu venho trabalhando. Então, eu tenho que medir aquilo que eu trabalho para receber. Então, seria essa a ideia, não como algo fixo. Tá bom, vamos pular para outra, William. Ele falou: tudo bem, professor, entendi. Eu não sei se ele. Tudo bem, professor. Vanessa, deixa essa fora da prova. William, tudo bem, pode ser raiz tópico, vamos para outra. Ok, vamos para outra. E outra, lá na frente tem o salário também, gente. Tem mais um de salário aqui. O sexo dos filhos, ok. A produção de soja. Produção de soja é uma estimativa, também é uma variável quantitativa. Uma variável quantitativa contínua, porque eu vou ter que mensurar a produção. Número de volumes nas bibliotecas, número de volumes dos livros, né? Então, uma variável quantitativa discreta, porque é algo exato, né?
O número de defeitos por unidade. Ó, números do defeito. É, é uma outra questão também que dá para se pensar, um duplo sentido. É, a ideia é o seguinte, né? Desse número de defeito, a gente vai cair nessa mesma ideia dos salários. Pode ser contínua e pode ser discreta. Eu vou continuar, eu vou considerar como contínua, porque ele vai caçando defeitos em cada uma delas. Antônia, ela compartilhou com a gente que falou, ó, no meu caso, meu esposo recebe certo salário. E dependendo da produção, ele ganha hora extra. E aí pode ir variando. Que isso, ele pode falar, tem que falar mesmo. Tá bom? Eu só tô, assim, é que quando eu respondi, eu coloquei essas características. Considerando o salário fixo, assim por diante. Tem empresas que não apoiam, não aderem a essa ideia de hora atividade. A gente não pode olhar apenas para um caso específico, mas vamos pensar assim. Nós estamos aí no sexto semestre, tá bom? Então, possivelmente, vocês já trabalharam com a álgebra abstrata, ou estão aí trabalhando com a álgebra abstrata. Na álgebra abstrata, é, deixa eu tentar lembrar aqui o nome do conteúdo. Espaços vetoriais. Lá em álgebra, lá em espaço vetorial, fala o seguinte: existem três definições para definir o que é ou o que não é um espaço vetorial. Três definições. Se uma delas furarem, não é. Pronto, acabou. Então, existe ali a questão da soma, da multiplicação e a multiplicação por um escalar. Se uma delas fugir de um subgrupo, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, acredito que sim, ela deixa de ser um espaço vetorial, tá bom? Então, assim, levando em consideração, eu falei assim, gente, eu estou levando em consideração apenas um salário fixo. Ok, beleza. Aí falou assim, professor, mas tem outras questões que tem um salário que varia, não sei o quê. Vocês começaram a falar para mim que existem algumas coisas que estão furando o que eu estou pensando. Também, beleza. Se essa ideia furou, ponto para vocês. Tudo bem? Eu estava tentando meio que generalizar e não deu muito certo. Então, se vocês conseguirem um contra-exemplo do que eu estou dizendo, vocês conseguem derrubar praticamente toda a minha teoria. Então, eu vou fazer o seguinte: vou ser mais flexível, tá bom? A gente pode considerar contínua a questão do salário, pensando que ele pode receber hora de atividade, pensando que o salário é pela produção, assim como o número de defeitos. Partindo para cá, o número de defeitos. Cadê? Aqui, números de defeitos. Aqui tem dois modos de pensar esse número de defeito, né? Por unidade de aparelhos produzidos. Então eu posso contar, eu tô contando, eu tô mensurando a quantidade de defeitos. E pode variar de um aparelho para o outro. Assim como o salário pode variar, o número de defeitos também. Logo, é uma quantitativa, quantitativa contínua. Quantitativa contínua, tá bom? O índice de liquidez das indústrias. O índice de liquidez é uma mensuração também. Então, como é uma mensuração, uma variável é uma variável quantitativa contínua. Vamos continuar, senão a gente não termina hoje. Cadê? A cor da pele, a variável cor da pele, né? E ela é uma variável qualitativa nominal. Uma variável qualitativa nominal. O número de turistas, uma variável quantitativa discreta. O sexo dos caprinos de uma fazenda é uma variável qualitativa nominal também.
O número de helicópteros é uma variável quantitativa discreta. Josival, a questão do concerto e tudo mais, eu estou entendendo como uma mensuração. Bom, galera, eu vou abrir o áudio do Josival e do William, tá bom? Só pra gente ter esse diálogo aqui. Fala assim, eu estou igual cego no tiroteio. A ideia é que é pra gente tentar tirar nossa dúvida, a gente tá deixando com mais dúvida ainda. Não sei se isso é algo bom, se é ruim, é pra ser bom. Eu vou abrir o áudio aqui então do Williams e depois do Josival, tá bom? A questão do Josival, assim, caso de efeito contínua, porque são números exatos. Ok, existem dois modos de pensar. E um deles nos levam para contínua e o outro nos levam para discreta, né? Então, assim, de forma de mensuração, vou mensurar. Estou medindo, estou contando a quantidade de efeito. Olha só, percebam, questão número 15. O índice de liquidez. O índice de liquidez, é também uma mensuração. Gente, é o seguinte, o grande equívoco, desculpa, não é equívoco, a nossa confusão, eu falo nossa, tanto minha quanto de vocês, é o seguinte, é o modo como cada um está pensando para analisar esses dados. Tudo bem? Eu entendo a variável quantitativa contínua como algo que eu esteja medindo ou mensurando, uma mensuração. Tudo bem? Então, assim, o número de defeitos por unidade. O número de defeitos por unidade só um minuto, galera. O número de defeitos por unidade é o seguinte. Eu posso contar e ir colocando eles exatamente no lugar. Mas perceba, quando eu conto, e eu não estou pensando apenas. Eu não estou pensando apenas em um. Eu estou pensando em vários. Então, olhem só. O número. Cadê? Número de defeitos por unidade em aparelhos. Então, é assim. Eu posso contar em um. Quando eu conto apenas em um aparelho, a gente poderia ser algo contínuo, porque é algo que. Mas ele varia conforme a produção de outros. É, a Franciele colocou a definição ali, ó. Significado de mensurar, determinar medidas de algo, medir, calcular, como mensurar, verificar, determinar, avaliar, enfim. A ideia é de mensuração mesmo. Então, assim, se por acaso aqui eu tivesse apenas. Se eu tivesse apenas um. Se eu tivesse pelo menos só um. E eu contasse o defeito dele, seria algo discreto. Porque eu estou contando e eu consigo exatamente. Mas percebam que é a produção de uma indústria. Não é apenas um. Cadê? Não é apenas um produto, não é apenas um aparelho. São muitos aparelhos que são produzidos. Então é uma estimativa. Por exemplo, o aparelho pode ter um defeito, o outro pode ter 10, o outro pode ter 5, e assim por diante, pode ir variando, entende? Então,
Quando eu penso em um produto, eu posso considerar contínuo. Mas quando eu estou pensando em vários que vão vindo produzindo, eu não consigo ter o número exato, por mais que ele seja inteiro. Né? Ele vai variando com o tempo. Então é uma estimativa. E é por isso que eu considerei como contínuo. Ele é discreto se eu pensar em apenas um objeto, em apenas um produto. Tá bom? Agora, se eu pensar em vários que são produzidos, eu não consigo ter isso exatamente definido. A Franciele colocou lá o significado de mensurar. Mensurar é determinar medidas de algo. Medir, calcular, comensurar, verificar, determinar, avaliar, enfim, estabelecer algo específico de medida de grandeza. Tá bom? Então, seria o caso também que eu estou entendendo dessa questão do número de defeitos. Tá bom? E que também dá duplo sentido. A quantidade de óleo, gente, é também uma mensuração. Logo, é uma variável quantitativa contínua. A dívida pública, ela vai crescendo com o tempo, né? Então, a dívida pública ou diminuindo, ela varia, né? É uma variável quantitativa contínua. O número de casamentos, uma variável quantitativa discreta. A raça dos residentes, até parece, né? Enfim, a raça dos residentes em Nova Chavantina é qualitativa nominal. Estado civil também é uma qualitativa nominal, embora cadê? E a renda per capita de habitantes, considerando aí essa questão do dinheiro e variação, uma variável quantitativa contínua. Vamos para a próxima, gente, que parece que a gente ficou muito tempo aqui nessa. 15, 20. 20. Quantidade de óleo. Quantidade de óleos em litros é uma mensuração de produção. Dívida pública. Eu tô considerando essa dívida pública igual a Adriana disse que ela não entendeu a 21. Também a 15. Não entendeu a 15 e a 21. Tá bom? As duas trata-se de dinheiro e de variação. Os dois variam. Por exemplo, nós temos aí a mensuração, a liquidez das indústrias de uma cidade, né? O índice, na verdade, a ideia do índice, o índice de liquidez e a dívida pública, elas são elas são quantitativas e são contínuas, por tratar-se de mensuração, no meu caso, tá bom? Terezinha, ela falou 23, não entendi. A 23 é a raça dos residentes de Nova Chavantina. Então, a raça seria a minha variável, né, que eu estou pesquisando. Então, é uma variável qualitativa e ela é nominal. Ela é qualitativa e nominal. Já já eu respondo a pergunta do Williams. Ela é qualitativa nominal. Por que nominal? Porque essa questão de raça, não existe uma raça melhor e outra uma melhor e outra pior, né? Não existe uma hierarquia. Ah, eu não consegui entender a pergunta do William. A dívida, se for de um ano, é discreta? É porque se a gente. Vamos pensar, William. Eu estou pensando em uma pesquisa, tudo bem? Pesquisa. Estou pensando em uma pesquisa.
Quando a gente fala de pesquisa, os meus dados têm que ser mais de um ano. Tem que ser vários dados, né? Acho que não faz sentido eu levantar apenas um dado ou dois dados, né? A gente tem que fazer pesquisa para levantar uma maior quantidade de dados, tá bom? Eu não sei se foi nesse sentido que você perguntou. Nós temos aqui o Marcos perguntando a 16. A cor da pele dos alunos. A cor da pele dos alunos, 16. Marcos. A cor da pele dos alunos, a cor é uma variável qualitativa, que eu estou pesquisando a cor, né? E ela é nominal, porque não existe uma cor melhor ou outra pior. Não existe uma hierarquia. Pois é, deixa eu dar uma olhada aqui. A Emanuele falou, ó, variável qualitativa não há nenhuma resposta delas aí. Qualitativa ordinal, isso mesmo. Isso mesmo, não existe nenhuma qualitativa ordinal nessa questão. Bem, bem falado, né? Um exemplo de variável qualitativa ordinal, ela pediu um exemplo aqui. Por exemplo, o grau de estudo, o grau de instrução dos residentes de Nova Chamantina. Desculpe falar só de Nova Chamantina, porque eu trabalho aqui que eu uso como referência. Então, o grau de estudo dos residentes. Nós temos pessoas que não foram alfabetizadas, nós temos pessoas que foram alfabetizadas, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, e assim por diante. Perceba, pós-graduação é melhor que graduação, teoricamente, né? A pós-graduação é melhor que graduação, graduação é melhor que ensino médio é melhor que ensino fundamental e assim por diante. Então existe uma hierarquia. O grau de instrução dos moradores, né, o nível de escolaridade, seria um exemplo, então, de qualitativo ordinal. Porque, teoricamente, uma variável é melhor que a outra. 17. Adriana, ela perguntou da 17. O número de turistas. O número de turistas durante um ano. Então, o número de turistas, ela é uma variável quantitativa e discreta. Tá bom? Vamos partir para a próxima, gente? É o seguinte, eu entendi algumas coisinhas. É, porque assim, eu passei o livro para vocês e muitas questões ou muitas coisas que eu estou dizendo também tem referência, também tem como referência outros livros, não somente aquele, tá bom? Por isso que eu tô fazendo uma mescla de tudo aquilo. Bom, galera, vamos partir dessa aqui. É essa mesma aqui que vocês têm, gente? Porque talvez eu misturado. É essa que nem começa com o número 3.
Beleza. Vamos lá. Escreva o número com arredondamento para décimos. Essa questão aqui de arredondamentos, eu vou dar a resposta dela. Depois a gente, se alguém tiver alguma dúvida, né? Isso que foi explicado lá na primeira semana de aula também. A ideia é que a gente redonde ela para décimos. Décimos, então, seria um número aí depois da vírgula, certo? Então a gente tem que considerar os números posteriores. Escreva arredondamento para décimos. 3. Letra A. Vai ficar 1, e aí, galera? Como são décimos, então fica 1,1. Isso aí, 1,1. Letra B. Como são décimos, vai ficar quantos? 700. A gente acrescenta 1, levando em consideração sempre o próximo número depois da primeira casa e depois da vírgula. Letra C, número acrescenta uma unidade, então fica número 1, fica 1 também. Letra D fica 51,0, isso mesmo, né? Letra E, como é que fica a letra E, gente? Agora ficou 67,2, isso mesmo. Como é o número só depois da vírgula para décimos, né? Eu paro aqui no número 2. Próximo número, número 5. Depois do 5, não existe nem mais um outro número. Então eu olho para o número anterior, que é 2. Se for par, eu mantenho. Se for ímpar, acrescento uma unidade. Letra F fica 1,9. Letra G fica 1000. Letra H fica 0,1. Letra I fica 0. Letra J vai ficar 556,5. Acrescenta uma unidade, né? Depois do 5 tem o número 5. Então, se tem o número 5, eu acrescento uma unidade. Então, letra J vai ficar 556,5. Letra K, 1025,7. É o mesmo caso aí da letra J. E letra L vai ficar 0. Deixa eu ver, vírgula 4, qual que foi? 556,4. O William tá falando que discorda que fica o número 4. Letra J. Então, William, como o número 5 é para décimos, né? A gente parou aqui, fica 4, o próximo número é o número 5. Se houver qualquer número depois do 5, que no caso seria 5, a gente vai ter que acrescentar uma unidade. Se não houvesse, nós olhávamos para a anterior. Por exemplo, o que aconteceu? A letra E, nós não acrescentamos nenhum número, mas a letra J nós acrescentamos. Qual é a diferença das duas? A diferença é que depois do 5 ali, que está na casa dos centésimos, na letra E só tem números zeros. E na letra J tem mais um outro número diferente de zero, que é o próprio 5. Então, neste caso, eu levo em consideração esse outro número, que é 5, e aí nós acrescentamos um número. Ok, deixa eu ver aqui, gente. Excel.
Só para a gente dar continuidade a isso que eu estou falando agora. Prof, eu vi em algum lugar que não podemos diminuir o valor. Sempre se manter. Não, não procede. Isso depende muito. Varia muito. Esse arredondamento que nós utilizamos hoje é um regimento. Na verdade, é regido aí pelo, pela ABNT. É por isso que eu estou falando, né? Então, olha lá. Nós temos lá 556,455. Gente, é o seguinte. O 5 que eu estou falando para vocês é esse aqui, ó. Tá bom? Ó, eu tenho que arredondar até a 4, certo? Mas perceba que depois do 4 tem um 55. Ficou isso, ficou em negrito para vocês também. Deixa eu só melhorar aqui, aumentar. Não está aumentando. Aqui, ok. 555 e o outro número, se eu não me engano, só olhando para lá, 67,25. 67,25. Eu quero arredondar para décimos, tá bom? Então, olhando aqui essa cédula nossa, você quer arredondar para décimo e vai parar no número 2. Depois do número 2, deixa só isso. Bom, ok? São muito parecidos, tá? Bom, vamos parar aqui para esse 67,25. Eu quero arredondar para décimos, então eu vou parar no número 2. Eu olho para o próximo número. O próximo número é o 5. O próximo número, ele é o 5. Bom, se o próximo número é o 5, ele é exatamente, fica ali entre o 0 e o 9. É o que divide essa em 2, exatamente, né? Eu teria que olhar para depois do 5. Se depois do 5 não existir nenhum número, não teria que analisar. Por isso, eu volto e analiso o número anterior, que neste caso é o número 2. Segundo a regrinha que eu passei para vocês, regrinha não, né? Segundo as normas da BNT, se esse número aqui anterior ao 5 for o número par, a gente mantém o número 2 e descarta o 5. Se esse número 2 que, por acaso, se ele fosse um outro número, fosse o número 3, um número ímpar, neste caso, nós acrescentávamos uma unidade. Então, por que nós fazemos isso? Porque depois do 5 aqui, ó, não existe nenhum número. Agora, aqui nesse outro aqui, ó, perceba, eu tenho o número 5, que também está em negrito para vocês. Depois do 5 existe mais um outro número que também é 5. Então, se existe um outro número diferente de 0, logo a gente já acrescenta uma unidade aqui. Independente se é par, uma unidade no 4. Independente se é par ou ímpar. Tá bom? Então, aqui neste caso aqui, ó, ele vai ficar então 556,5. E aqui vai ficar 67,2. Se eu não me engano, eu acho que eu passei essa regrinha para vocês. Medida central, gabarito. Deixa eu só ver se eu acho aqui, gente. Aí ficaria até melhor para a gente entender aqui. Aula de estatística. Noções básicas. Ó, deixa eu ver. Arredondamento. Aqui, gente. Perceba só. Na apresentação da aula 1. Isso mesmo.
Olhem aqui. Essa aqui é uma norma da ABNT. Então, essa questão do arredondamento aqui ficou mais... A questão da definição ficou mais interessante. Olha só. Quando... Cadê? Nós temos aqui décimo, centésimo, unidade de casa. Se for 0, 1, 2 ou 3, 0, 1, 2, 3 ou 4, fica inalterado. Tá bom? Olha só, fica inalterado. Se for 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se uma unidade no último algarismo. Agora é o seguinte. Se for 5, a gente tem que analisar todos os números depois do 5. Se houver apenas uma unidade diferente de 0, nós acrescentamos uma unidade no último algarismo, né? Que no caso aqui era 28, ou 235,8, passou a ser 235,9. Porque depois do 5, independente da quantidade de casas, existiu uma unidade aqui. Olha só. Agora olha que não. Cadê? Aqui ainda continua, né? Esse aqui é o primeiro caso. Segundo caso. Bom, se após o número 5 não seguir um número diferente de 0, ou seja, olha só, depois do 5 não tem mais nada. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar a unidade anterior, que antecede o 5. Isso. O outro também é 5. Se é 5, o William falou, olha, mas lá no exercício, aqui, ó, o outro também é 5. Não, mas se ele é 5, é diferente de 0. Então eu vou acrescentar um número. Olha só o que eu tinha dito aqui, né? Olha só. Aqui, ó, é até menor que 5. É 0, 0 e 1. Se é 1, mesmo sendo independente, eu tenho um algarismo aqui que é diferente de 0. O número 1 lá na frente. Mesmo assim, eu tive que acrescentar o número, uma unidade lá no 8. Entendeu? Tive que acrescentar, porque depois do 5 existe um número diferente de 0, que é o que acontece aqui, ó. Independente se eu tivesse bastante zeros aqui, ó, ele arredondou para, ele arredondou. Cadê? Ok. Independente de qual seja. Então, assim, gente, o que eu estou seguindo aqui são as normas da BNT, literalmente para pesquisas, né? Ok? Da quantidade de casos que eu estou olhando. Aqui, gente, ele tinha arredondado para 5, porque ele está arredondando para centésimos. Se eu pedisse para ele arredondar para décimos aqui, que eu não sei configurar essa questão, se eu conseguisse então fazer ele arredondar, possivelmente ele arredondaria para mais. Vamos continuar, gente, para não ficar tarde. Esse texto está com vocês lá na primeira semana, gente, tá bom? Dá para vocês baixar lá e dar uma lida neles. Bom, você adquiriu um produto, questão 4. Eu até cobrei uma questão que eu nem trabalhei com vocês ainda, que é em relação à porcentagem, né? Regrinha de 3. Você adquiriu um produto e deu 192 de entrada, que corresponde a 16% desse produto. Qual o produto, o valor? Qual o valor do produto, né? Então é o seguinte. Vou fazer aqui só para a gente entender essa regra de 3 nossa. Bom, o produto que eu dei
R$ 192. Não, gente, se não der tempo de a gente terminar hoje, a gente continua na terça-feira que vem, beleza? Então, vamos indo até dar certo. 192 equivale a 16%. Tô colocando assim, mas aqui, ó. Esse aqui é a porcentagem, esse aqui é o valor. Quantos que corresponde, então, a 100%? Ok? Regra de 3, multiplicação cruzada. Tudo bem? Vamos lá, então. A calculadora, só usando a calculadora aqui. Bom, multiplicação cruzada, ou seja, 192 vezes 100 dividido por 16. Então vai dar 192 vezes 100 dividido por 16. Então, o valor do produto aí, R$ 1.200, ok? Isso aqui é só para ter uma noção de porcentagem e a gente relembrar aí as regrinhas de 3 que vocês já viram em algum outro momento. 1.200, realmente, vocês estão certos. Calcule 25% de 5.320. Existem vários modos de resolver isso. Vários modos de resolver isso. Então, aqueles que têm alguma dificuldade, só lembrando então, 5.320 equivale a 100%. Eu quero achar o valor de 25%. Regra de 3, múltiplo cruzado. 5.320 vezes 25 dividido por 100. Calculadora. Então vai ser 5.320 dividido por vezes 5.320 vezes 25 dividido por 100. Então 25% aí equivale a 1.330. Ok, isso aí. Continuando, galera. Bom, 125 corresponde a 35% de uma quantia. Qual o valor total dessa quantia? 125. 125 corresponde a quantos por cento? Corresponde a 35%. Eu consigo. Bom, para quem mexe com Excel, a gente consegue até fazer uma regrinha simples aqui. Ou montar algumas regrinhas no próprio Excel. Na verdade, o Excel já tem já a regrinha de 3. A sua formulazinha. Bom, vamos lá então. Zerando. 125 vezes 100 dividido por 35. 357,14. Isso mesmo. Ok. Qual a porcentagem que R$ 356,25 representa de 15.652,95? 15.692, quantos mesmo? 652, né? 652,95. 95 corresponde a 100% do valor. Eu quero achar, olha só, quanto é que 356,25 representa a questão de porcentagem. Gente, só relembrando aqui, perceba que eu coloquei dinheiro embaixo de dinheiro, porcentagem abaixo de porcentagem, tá bom?
Multiplicando, então, vai ser... Então, vai ser 100 vezes 356,25 dividido por 15.652,95. Deu aí aproximadamente 2,28%. A galera tá acertando tudo aí, hein? Mandando ver. Questão 8. Os suínos de uma fazenda foram selecionados por faixa etárias em 5 grupos diferentes, com quantidades respectivas de 70, 90, 80, 50 e 10. Sabendo-se que, ao ser realizada uma amostra estratificada proporcional, 12 elementos da amostra foram retirados do terceiro extrato. Certo? Qual seria então, cadê? Considere 3 casos depois da vírgula, determine o número total de elementos da amostra. Gente, é o seguinte. Vamos lá então. A gente está querendo calcular isso proporcionalmente. Então, é o seguinte. Eu estou trabalhando com esses 12 elementos foram retirados do terceiro extrato, ou seja, do N3. Nós temos aí algumas informações que nós precisamos levar em consideração. Quais são esses extratos? Nós temos os extratos de 70, 90, 80, 70, 90, 80, 50 e 10. E 10. Ok? No total, nós vamos ter aí no total nós vamos ter aí soma igual soma. Nós temos aí o total de 300. Ok? Vamos lá então. A ideia é que a gente consiga representar esses aqui também em porcentagem, tá bom? Se é uma amostra estratificada, na amostra também nós vamos ter que ter essa porcentagem. Tudo bem? Então vamos lá, o pessoal já está fazendo já. Aqui nós vamos ter a porcentagem, vai ser 70 dividido por 300. Vamos lá, deixa eu colocar aqui do lado aqui, só para aquelas pessoas que têm dificuldade aí, em relação à porcentagem. Então vai ser 70 dividido por 300 vezes 100.
23,33. 3,33. Novamente. 90 dividido por 300 vezes 100. 30%. 80 dividido por 300 vezes 100, 2,67. Opa, 2 não. Tô doidando aqui, gente. 26,67. 6,67. 50 dividido por 300 vezes 100 vai dar 16,67. 10 dividido por 300 vezes 100, 3,33. E aí, se a gente somar todos esses, se a gente somar todos eles, tem que dar aí 100%. Ok? 100% aqui. Bom, galera, a questão é a seguinte. Ele tirou um extrato, como é a amostra estratificada proporcional, segundo nossa questão, ele tirou 12 elementos da amostra. Então, 12 elementos equivale a quantos? Equivale exatamente 26,67%. Já que é uma amostra estratificada proporcional. Agora, o que seria interessante? Seria interessante achar o tamanho total aí da nossa pesquisa. Né, o tamanho total da nossa amostra, desculpa. Então, o tamanho total é o seguinte. O tamanho total eu não sei. Eu sei que 12 equivale a 26,67%. Então, qual é o tamanho total da minha amostra, né? Do grupo total. Vamos ver então. Novamente. 12 vezes 100. Multiplicação cruzada, né? Dividido por 26,67. Nós vamos ter aí, arredondando, 45. Tá? Vamos arredondar aí para 45. Deixa eu ver se alguém de vocês já tinha comentado. Isso mesmo, 45 elementos. Gente, é o seguinte, existem várias maneiras de como chegar nesse resultado. O que eu estou fazendo aqui é um modo, talvez um dos mais tranquilos. E aí eu tenho que achar esses valores aqui, ó. Lembre-se que como é uma amostra estratificada, a mesma porcentagem que tem em 300, também vai ter que ter nesses 45, né? 30, 23,33. Ok, galera? Então vamos lá. É regrinha de 3, tá bom? Eu vou considerar esse aqui de baixo. Oh, coisinha linda. Azulzinho. Considerar isso aqui, tá? E a gente vai respondendo.
Bom, usando a calculadora, vou colocar a calculadora aqui do lado aqui. Calculadora. Bom, quero descobrir o valor de x. Quanto equivale a 23,33% de 45? Então, calculando aqui, nós vamos ter, então, multiplicação cruzada, multiplicar o 45 por 23. 45 vezes 23,33 igual, dividido por 100, nós vamos ter aí 10,5. 10,5. Só um minuto, deixa eu só dar uma olhada no enunciado. Gente, é o seguinte. Os suínos das fazendas foram selecionados. Então, a gente não pode considerar a metade dele. Certo? Igual alguns fizeram, 10,5. A gente tem que ser inteiro ou não. Certo? Então, vamos ver nessa nossa questão aqui. 10,4. Então, nesse caso, nós vamos arredondar ele, já que é o número inteiro e o próximo número 4, nós vamos arredondar ele para menor. 10. Ok? Bom, vamos lá. 45 vezes 30. Aqui, ó, um segundo grupo, gente. 30%. 45 vezes 30 dividido por 100, 13,5. Vamos colocar esse caso aqui separado, só para a gente depois arredondar ele. Senão, ele ficou exatamente... Ah, não, desculpa, né? Arredondar. Eu vou olhar para o anterior. Se o anterior for ímpar, então acrescenta um número. Ok? Se o anterior for ímpar, acrescenta um número. Se for par, mantém o que está. Bom, vamos lá então. De 6,67 vezes 45, 750,15 dividido por 100, 7,5001. E aqui também teria que arredondar para 8. Deixa eu ver, algumas pessoas colocaram aqui. Deixa eu ver. 10, 14, 12, 8 e 1. Isso aí mesmo, galera. Galera, tudo. Vamos lá novamente. 45 vezes 3,33 dividido por 100. Arredondando, então, vai dar 1. Então, somando tudo isso aqui, igual soma. Tem que dar os 45 aí que nós estávamos procurando. Vamos galera. Gente, desculpe meio compassado aí, mas é que tem muitas pessoas também que têm dificuldade de chegar nesse resultado. Eu sei que algumas pessoas já estão um pouco mais adiantadas, outras não. Outras aí precisam do passo a passo mesmo. Bom, vamos fazer a 9 aqui, e aí vai ficar a 10 e a 11 para as mais... Tá ficando tarde já, né? E o vídeo tá ficando longo.
Bom, gente, é o seguinte. Um talhão de 3 hectares, só colocando aqui, a primeira divisão, Adriano Ribeiro falou assim, professor, coloca a primeira divisão. A primeira divisão é de qual? Desculpa. Da número 8 ainda? 12. Deixa eu ver aqui. Qual que deu 12? Ah, esse aqui, gente. Vamos lá então. Só um minutinho. Jane. Só um minutinho, gente. Só um minutinho comigo. Vou beber uma água que já volto. Tô sem voz já. Só um minutinho. Vamos lá, galera. Voltando aqui. É... Como é que eu cheguei no número 12? Gente, é o seguinte. A amostra estratificada, que é o que ele está pedindo, ele fala o seguinte. A amostra estratificada funciona do seguinte modo. Ela pode ser proporcional ou não. O que ele pediu aqui no enunciado é que a amostra estratificada seja proporcional. Bem aqui, ó. Dá para ver? Bem aqui. Amostra estratificada proporcional. Ou seja, a mesma porcentagem que o grupo 3 tiver aqui nesse 300, esse 12 aqui também vai ter que ter no 45. Então, assim, se 80 equivale a 26,66%, o 12 também equivale a 26,66 desses 45. Só que eu não sei quem é o 45, certo? Eu sei, por exemplo, que o 12 equivale a 26,6%. Então, o que eu fiz? 12 equivale a 26,67%. Então, quanto equivale 100%? 100% seria, então, todo o meu grupo. Regrinha de 3, multiplicação cruzada. Qual que seria a multiplicação cruzada? 12 vezes 100 dividido por quem? Por 26,67. Essa regra de 3 aí, gente, é pra estar na ponta da língua, tá bom? Então deu 44,99. Já que eu estou trabalhando com números inteiros, que seria a nossa quantidade de porcos aí, suínos, então eu arredondei ele para 45. Foi daí que nós conseguimos achar 45. E aí que eu fiz? Eu achei a porcentagem de cada um desses elementos nesse 300. E fui fazendo a regrinha de 3 para determinar desses outros. Tá bom? Eu não sei se ficou muito claro, Adriana, mas enfim, a ideia é essa, né? Se 80 equivale a 26,67% na minha população, na minha amostra ele também tem que ter. O 12 também tem que valer 26,67%. Uma questão 9. Só um minutinho, gente. Tem alguém que pediu para entrar agora. Vamos lá, Adriano. Só um minutinho.
Só um minutinho, gente. Estou só confirmando o negócio aqui já. Ó, voltando aqui. Voltando para os tínhamos. Só um minuto. Bom, voltando aqui então, é o seguinte. Questão 9. Um talhão de 3 hectares de cana-de-açúcar foi dividido em parcelas de 1.000 metros quadrados. Gente, 3 hectares vai dar 30 mil metros quadrados, tá bom? Então, olha só, não foi à toa que ele dividiu aí em 30. Então, cada um desses aqui equivale a 1.000 metros quadrados, tá bom? Bom, primeiro, determinar o número de amostras de 10 parcelas, ou 10 parcelas que poderão ser estruturadas. Bom, é, eu tenho que fazer algumas amostras. Eu posso fazer algumas amostras. E aí, lá na nossa aula anterior, nós vimos algumas maneiras de como fazer essas amostras, né? Elas podem ser uma amostra estratificada, pode ser nananana, assim por diante. Até aí, tudo bem, né? O que a gente poderia fazer inicialmente? Eu poderia fazer ela estratificada, poderia fazer ela por meio de sorteio e assim por diante. Lá na letra C, aqui na letra C, ele fala assim, ó, sortear uma amostra de 10 parcelas. Então eu já poderia responder a letra A com a letra C. Ou eu poderia fazer ela estratificada, certo? Não há problema nenhum. Eu não exigi, eu não exigi qual seria o tipo de amostra que vocês teriam que fazer aqui. Eu só pedi para que vocês fizessem uma amostra, independente de qual seja ela. Então, se você usar a amostra aleatória, gente, por meio da amostra aleatória simples, conseguimos tal grupo. Por meio de amostras estratificadas, nós fizemos isso. Enfim, é com vocês, tá bom? É, eu vou responder a letra A já com a letra C, fazendo é, uma amostra simples, por meio de sorteio. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui, gente, que eu perdi o bate-papo com vocês. Eu não sei o que tá rolando lá. Isso, vai deixar gravado para você assistir depois. Vai ficar gravado nele, tranquilo, sem problema nenhum. Bom, o que eu sugiro que a gente pode fazer então nesse momento? A gente pode fazer uma amostra estratificada, proporcional. Olha que legal. Então eu vou apagar tudo isso aqui e vou colocar assim: um, dois, três, quatro, 11. Vou colocar até 10. 11, 12, 13,
Acho que assim. 20. 21. 22. 23. Bom, galera, vamos lá então. Por que eu tô fazendo isso aqui, gente? Nossa, eu havia pulado uma. Não, não havia não. É isso mesmo. Por que eu tô fazendo isso aqui? Primeiro, eu vou trazer meus dados todos para cá, porque ficar não olhando, olhando lá e aqui não tá dando muito certo, não. E eu vou fazer agora uma amostra estratificada do que nós temos. Tudo bem? Uma amostra estratificada. Se for possível. Isso, Rosemary. Tem a sistemática também. Vamos então assim, já que é 30, eu quero 10. Isso mesmo, pega de 3 em 3. Então eu poderia pegar isso. Você poderia pegar. Essa é a sistemática. De 3 em 3 também. Esse negócio não tá dando muito certo aqui, gente. Então eu poderia pegar de 3 em 3, né? Já que a amostra é de 10, vamos fazer o seguinte. Vamos limpar tudo isso aqui e pegar essa amostra. Deletar. Ctrl Z, Z. Essa é a minha amostra, tá bom? Vamos logo para a amostra e larga a mão de enrolar. Vamos fazer uma amostra sistemática. Nós temos aí. Cadê? Nós temos aí o número da população, que é igual a 30. Quantidade, né? 30. Nós temos aqui quantidade, lembra não? Quantidade. Quantidade da amostra, que então seria 10. Aí na amostra sistemática, nós temos uma razão aí. Que é o que seria a razão? Seria 30 dividido por 10. Essa razão seria o soma. Vai ter que ser uma multiplicação, né? Multiplicação. Oh, multiplicação. Gente, a operação de divisão é uma multiplicação, tá? Lembre-se disso. 30 vezes 0,1. Tá entendendo como razão ainda? Ou como data. Ah, entendi por quê.
Calma aí só um minutinho, tô brigando com o Excel aqui, mas já voltamos. Multi 30. Enfim, tá entendendo como... Deixa eu terminar aqui. Tá entendendo como data ainda. É a divisão aí da quantidade da população pela quantidade de amostra, que vai ser 3. A razão entre eles, entre um número, vai ser 3. Então, eu vou ter que escolher necessariamente um desses 3 aqui. Ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Tá bom? Necessariamente. Rosemary, aquela que eu falei, isso, de 3 em 3, ok, isso, Rosemary pensa isso, ok. Vamos lá então. Vamos pegando então 2. Depois o 2, 5. Vai ficar assim. Gente, vão falando para mim então. Eu tô olhando o chat aqui, vai ficar ruim. Eu tô da hora olhando para lá. Vão falando para mim então. Aqui, o segundo, aí eu vou falando para vocês, vocês vão falando para mim, tá? O valor. O segundo é 7,8. 7,8. O quinto, 10,2. O oitavo, 9. Décimo primeiro, 9,1. Décimo quarto, 9,4. Décimo sétimo, 9,2. Vigésimo, 12,5. Vigésimo terceiro, 9,9. Vigésimo terceiro, 27º, né? Eu acho que eu pulei o número aí. E o último é 9,3. Bom, gente, para vocês que estão assistindo aí, o que a gente está fazendo aqui é uma amostra sistemática, certo? Nós colocamos uma razão dentre eles. Então, nós iniciamos aí, a razão é 30, que é o número da amostra população, dividido pela nossa amostra. A nossa amostra, ele pediu que então nós achássemos aí 10 parcelas, 10 questões. Então, dividindo 10 por 30, número de população pelo número de amostras, deu 3. A razão é 3 de um para o outro. Então, segundo, quinto, oitavo, 11º, 14º, 17º. Só um minuto, gente. Alguém pediu para entrar e já sumiu também. E aí nós achamos a razão entre eles. Ok, galera? Bom, já montamos aí. Já montamos o que nós chamamos aí de amostra, com 10 elementos. Esses elementos poderiam ser qualquer um. Poderia ser sorteado, poderia, enfim. Tem que pegar 10. Isso é fato. Seria o número de elementos que tem minha amostra. 10 porque o enunciado pediu, né? A amostra de 10 parcelas. Se ele pedisse 11 parcelas, teria que ser 11, assim por diante. Neste caso, o enunciado pediu para a gente calcular a produção média e a produção total do talhão. Gente, é o seguinte.
Bom, produção média. Eu vou colocar aqui, gente, produção total. Produção total. Aqui na frente. O que é produção total? É a soma de todas elas, né? Soma. É a soma de todos. Então, a produção total aí foi de 87,2 toneladas, né? Tá aqui, toneladas. Isso em toneladas. Essa foi a produção total da minha amostra. Agora ele está pedindo o quê? A produção total. Desculpa, a média de produção. Aqui a gente pode fazer tanto da amostra, a média da produção, tanto da amostra quanto da população. Por que isso? Porque é exatamente esses camaradas aqui que vão dizer pra gente o nosso erro, por enquanto, tá bom? Produção média. Produção média seria, então, a produção total dividido pela quantidade de dados que eu tenho. Quantos dados eu tenho? Tenho 10 dados. Tenho 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3 e vai até 10. Então vai ser 87,2 dividido para 3. Então a produção média, a média da produção, né? É igual a 8,72 toneladas. Essa é a média aí da nossa amostra. Então vamos ver o que ele está pedindo aqui. Agora é o seguinte. Imaginem vocês. O que ele está pedindo aqui é uma outra coisa. Use a tabela de números aleatórios para sortear a amostra. Comece pela 13ª linha. Esse tabela de números aleatórios é o seguinte. Eu vou colocar aqui, tá bom? Tabela de números aleatórios. Vou sair dessa página. Aqui existem, ó, ele já vai direto para a imagem, né? São esses negócios aqui, gente. Como se fosse um sorteio. A cartela de um bingo são tabelas de números aleatórios. Então vocês poderiam montar essa tabela de vocês. Mas a variação dos números deveriam ser de quantos? Se apenas de 1 até 30. Então, só pegando um exemplo aqui, gente. Estatística 2, calma aí. Só pegando um exemplo aqui. Deixa eu pegar. EAD. Distribuição de frequência. Não é essa aqui, não. Eu acho que é essa aqui. Frequência relativa. Frequência relativa. Por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Olha, gente, é o seguinte. Percebam uma coisa. Esses dados nossos aqui, olha só, eles foram organizados, o rol deles, por colunas. Ou seja, uma coluna são eventos, outra coluna altura. Esses dados nossos aqui, talvez não. É mais interessante se nós organizássemos eles também por coluna. A primeira coluna, então, seria produção.
em tonelada, né? E a segunda, desculpa, a primeira coluna é talhão, né? Talhão. E aqui eu poderia colocar então as toneladas. Toneladas produzidas. Toneladas produzidas. Deixa eu só. Toneladas produzidas. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Até aí tudo bem. E aí, eu faço então até o meu número 30, por exemplo. Ok, vamos diminuir aqui só para a gente chegar aos 30. Ok, a gente poderia organizar ele deste modo, sem problema nenhum. O que ele está pedindo na nossa lista de atividade aqui? Na letra C, sortear 10 parcelas. E ele colocou uma observação aqui embaixo. Usar números aleatórios para selecionar, começando pela 13ª linha. O que isso quer dizer? Quer dizer que nosso primeiro dado inicial a gente já tem. Quem que é o 13º? O que é nosso 13º dado? 13º dado? 89. Cara, esse negócio é 8,9. É isso? 8,9. Isso mesmo. Então, eu poderia organizar ele de vários modos. Muitos modos. E aí eu poderia fazer, então, um sorteio desses camaradas. A estimativa média é exatamente isso que nós fizemos aqui anteriormente. A produção média, digamos que esse tenha sido nosso sorteio. 16º, digamos que esteja aqui. A produção média é a soma de todos eles, dividido pela quantidade de elementos. Produção média, 8,72. O erro de amostragem é o seguinte, gente. Qual que seria o erro dessa amostragem? Vamos dizer aqui, então, que eu consiga fazer, como os dados da população são exatos, são 30 e são pequenos, eu consigo fazer a média desses 30. A média aritmética desses 30, ou seja, 9,3 mais 7,8 mais 8,3 mais 10,1, somar e dividir por 30. Eu vou achar uma média. Qual é o erro? O erro seria a média dessa produção menos a média da minha população. Por que isso? Porque quando a gente pega uma amostra, pode ser que exista um erro. E é isso que ele quer, que a gente faça esse cálculo de erro. O que acontece? Alguém somou todos eles? Alguém que esteja aí, William, Rosemary? Alguém somou todos esses dados para ver quanto é que dá? Não, né? Então, o erro seria a diferença da população para a amostra. Como é um número pequeno, é possível estimar esse erro. Mas a gente vai ver um outro tipo de erro agora nessa 333, né? Ó, a Vanilza fez 333,36. 333, 333,36. Tudo isso dividido para 30 vai dar quantos? 333 dividido por 36 dividido para 30, 11,111. Isso. William, eu vou entender por enquanto isso. O erro seria o erro da amostra, né? Porque como nós temos 30 números exatos, por enquanto é isso. Eu não sei se vocês olharam. Cadê? Aqui. Eu não sei se vocês olharam a nossa apostila dessa semana. A gente vai começar a falar um pouco mais dos erros da amostra.
Então, assim, 11,11, isso mesmo. Deixa eu só concluir aqui, gente. O erro da média, então, a média total da população foi aí, então, 11,11. O erro é o módulo dentre eles. Seria 11,11 menos igual subtração. Não vai fazer. Vai ser 11,11 menos 7 menos 8,32. 11,11 menos 8,72. Em módulo, a diferença, o erro entre eles, é de 2,39. A diferença entre eles, da minha amostra para a população, é de 2 toneladas e 2,39 toneladas. Se a gente parar para analisar, gente, essa diferença, esse erro é muito grande. Esse erro, ele é muito grande. O que, que vai acontecer agora na nossa próxima semana? A gente vai começar a partir de amanhã já, né? Inclusive, amanhã eu vou já deixar uma atividade para vocês. A gente vai ver o quanto esse erro pode ser aceitável. Ou calcular a estimativa do erro até mesmo pelo sorteio. Ver se isso pode. Na verdade, quando a gente faz esse tipo de análise, que é a teoria das amostras, que nós vamos entrar agora, que é a teoria das amostras que a gente vai entrar agora, a gente vai poder calcular e pensar o quanto uma amostra ela pode ser confiável ou não. Por exemplo, quando aparecem aquelas pesquisas eleitorais lá nos jornais aí da vida, fala, olha, tal candidato tem 37%, tal candidato tem não sei quantos por cento. Gente, e aí lá no final da amostra, ele fala assim, no final da pesquisa, ele fala, olha, esse gráfico tem uma porcentagem de erro, 5% para mais e 5% para menos. Essa é a ideia da confiabilidade de uma pesquisa, o quanto uma pesquisa é confiável ou não. Então, essa semana, a partir de amanhã, mais propriamente dito, a gente vai conseguir definir qual talvez seria o grau de precisão dessas pesquisas, tá bom? A ideia foi tentar ajudar, eu acredito que talvez eu tenha confundido mais ainda alguns, mas a ideia é essa, galera. Pessoal, vamos parar por hoje porque para mim já são 10h15. Estou em Nova Chavantina agora. E estou aberto a perguntas. Tá gravando. Esse link vai ficar disponível também, se eu não me engano, na segunda semana, tá bom? Boa noite, pessoal. Que é isso, gente? Tem que perguntar mesmo. A ideia é essa. A próxima vez a gente tem que abrir o áudio para ter que falar. As pessoas também têm que ouvir você. Vocês também têm que conversar e dar a opinião de vocês, tá? Amanhã a gente continua nossa aula. Tá bom, gente? Nenhuma pergunta? Bom, como não tem nenhuma pergunta, eu vou entender que por enquanto é isso. A partir de terça-feira que vem a gente inicia novamente da questão 10. A questão 10, a questão, só olhando aqui, a questão 10 e a questão 11, elas são questões dissertativas. São questões de opinião, tá bom?
E como são dissertativas, questão de opinião, isso vai variar uma questão muito de um para outro. A ideia é que a gente possa discutir. A gente inicia então na questão 10 em diante. Beleza, galera? Isso, 10 e a 11 vai ficar para semana que vem, tá bom? Por mais que seja pessoal, eu vou explicar elas e aí a gente tem um norte sobre isso. Abraço, galera. Saindo aqui. Beijos e até amanhã.